Bom, vamos lá. Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram discutir antes de a gente começar? A gente tinha... Eu sempre começo fazendo uma pequena recapitulação, né? Então, só para falar que nós fizemos o seguinte. A gente define um tempo invariante, que é aquele tempo que a gente projeta a nossa curva num referencial especial, onde ela adquire um significado. Então a gente define esse delta tal aqui, a gente mostra que esse cara é invariante, ou seja, a gente pode começar com um delta x', um delta x' e um delta x1 linha. Isso vai te dar um certo delta tal, mas se você tivesse começado com o delta x e o delta 1, delta x0 e delta 1, você seria levado ao mesmo delta tal, né? Ou seja, esse intervalo é invariante. Então, eu quero que vocês entendam que a invariância da nossa métrica que a gente vai encontrar, né, em relação às transformações de Lorentz, elas estão intimamente associadas ao fato que a gente escolheu ela para ser dessa forma, certo? E a mesma coisa acontece para um intervalo espacial, né? Ou seja, uma curva que possa ser caracterizada como uma curva tipo espaço, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Mesma coisa, esse cara aqui é único. Não depende de referencial, certo? A gente mostrou que isso está associado a uma certa matriz especial que a gente escolheu para ser assim, 0, 1, 0, e que as nossas transformações preservam ela. Certo? Esse cara aqui continua sendo menos 1, 0, 0, 1. Ok? Então, isso permite para a gente fazer o quê? Isso permite medir no espaço-tempo. O que eu quero dizer com isso? Agora, eu consigo atribuir um número a uma curva. Tem uma curva aqui. Se a inclinação dela for maior que 1 ou menor que 1, né? Lembrando que aqui é x0 e aqui é x1. Né? A inclinação aqui, né? No sentido de que é dx1, é delta x1, delta x0. Então, dependendo disso aqui, eu vou ter um número que ou vai ser delta tal, ou vai ser delta L, ou vai ser delta tal, certo? Então a gente pega essas curvas agora e atribui números a elas. Então é isso que a gente tinha antes no espaço euclidiano. A gente tinha curvas, na verdade a gente tem linhas retas, e dessas linhas retas no espaço euclidiano a gente tinha um conceito de comprimento, certo? A gente sabe que esse cara aqui vai estar associado à raiz do delta x1 menos delta x0. E esse é a mesma coisa, só que invertendo os fatores aqui. Então aqui é delta x0 menos delta x1. Né? Por causa dessa ambiguidade aqui do sinal aqui dentro, a gente podia botar um módulo aqui, mas a gente viu que era mais conveniente a gente definir um outro objeto, que a gente chama de delta S, que a gente define ele como sendo sempre assim, menos delta x0 mais delta x1. Certo? A gente define ele assim. Essa definição, ela na verdade é a mesma coisa de você definir o que a gente chama de assinatura da métrica, tá? Ou seja, o menos vem na frente do tempo e não na frente do espaço. Mas veja, pessoal, isso é irrelevante, tá? Isso porque esse objeto aqui ele é um objeto auxiliar que a gente cria simplesmente para definir esses dois de uma forma mais simples. Ou seja, a gente pode dizer agora aqui delta L quadrado, claro que se a curva tem que ser tipo espaço, é simplesmente delta S, ou seja, esse número aqui eu calculo sempre, eu posso calcular de qualquer forma, o delta S quadrado. Quando eu sei que eu estou numa situação de uma curva tipo espaço, eu sei que eu posso tirar a raiz desse número e encontrar o delta L, certo? Agora, em outra circunstância, eu vou ter uma curva tipo tempo, eu sei que eu posso calcular o delta S sempre, mas aí eu sei que, na verdade, esse número vai estar associado a esse delta tal, que vai ser nada mais do que menos delta S2, certo?
Então ele é só um elemento pivô na nossa brincadeira aqui, tá certo? E por isso que existe como ele é um objeto artificial nesse sentido, você pode escolher ele do jeito que você quiser, contanto que você saiba depois mapear ele nas coisas físicas. Bom, deixa eu organizar aqui. Ok, a gente sabe que ele mede, né, hora espaço, hora tempo, e a gente discutiu que ele pode medir também uma certa coisa mais esquisita, que é um certo comprimento zero e um tempo zero, quando ele for tipo espaço, ou seja, quando você tiver aqui, né, quando ele for tipo luz. Ok? Ok, isso eu já falei. Aí a gente já falou isso aqui na aula passada, né? Isso aqui está claro para todo mundo, né? Aqui na aula passada eu adiantei algumas coisas, aí eu estou voltando. Bom, agora o que acontece? Veja, pessoal, aqui a gente está fazendo uma coisa unidimensional, certo? O caráter unidimensional, ele não tem uma importância fundamental, mas ele simplifica a nossa conta, tá certo? Mas a gente sabe que esse deslocamento aqui, enquanto a gente está falando de linhas retas, ele pode ser feito em qualquer direção do espaço. Então, eu pego um espaço tridimensional, quadridimensional, o que eu quiser, quantas dimensões espaciais eu quiser, e enquanto eu estiver trabalhando com curvas que estão andando numa linha, eu sempre posso alinhar aquela linha num dos eixos do meu sistema de coordenadas e trabalhar assim, x0, x1, como x1 sendo a coordenada alinhada na direção do deslocamento, certo? Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso voltar atrás e me atentar ao fato de que o deslocamento que me interessa é o tamanho do deslocamento. Ou seja, a gente está sempre trabalhando nesses deltas aqui, delta x1 como o tamanho do deslocamento. A gente vai sempre considerar deslocamentos positivos, por simplicidade, para não ter aquele sinal aqui que a gente tinha discutido antes, tá? Então, claro que se você fizer um deslocamento na direção oposta, você tem que à mão colocar o sinal, sabendo então do que significa o que você está fazendo, ok? Mas o que eu quero com isso? Eu quero estender nossas ideias e falar o seguinte, o meu delta x1, ele tem que ser uma medida de comprimento, né, do meu deslocamento numa certa direção do espaço. Mas como a gente está tratando do espaço euclidiano, a gente sabe que o nosso espaço é o euclidiano, tá? Então, vocês vejam, quando a gente vai para a relatividade restrita, a gente não abandona essa geometria. A gente continua com a mesma geometria no espaço, a gente só está estendendo a geometria para o tempo, tá certo? Então, esse cara aqui, naturalmente, ele vai ser a medida de deslocamento no espaço euclidiano, ou seja, esse cara vai ser dx1 quadrado mais delta x2 quadrado, tá certo? E eu, novamente, aqui estou botando parênteses para não confundir o índice com a potência, tá? Então, aqui é delta x3 ao quadrado. Todo mundo entende isso aqui? Simplesmente uma extensão natural do que a gente estava fazendo, ok? Bom, isso diz pra gente então que o nosso ΔS pode então ser escrito assim: delta x0, delta x1, delta x2, delta x3, certo? E aqui a gente vai botar menos 1, 1, 1, 1, 0, 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 pá. Delta x0, delta x1, delta x2, delta x3. Veja, pessoal, é bastante importante entender que esse bloco aqui, ele depende da geometria espacial. Se por alguma razão a gente eventualmente descobrir que nós habitamos um espaço que não é, que as fatias espaciais não são planas, mas são, por exemplo, a superfície de um hiperboloide tridimensional ou de uma três esfera, essa parte da métrica vai ser diferente, tá certo? Mas esse pedaço aqui, ó, ele só diz respeito à maneira que nós construímos as nossas posições através dos nossos radares, tá certo? Então, isso aqui, de certa forma, é independente desse miolo aqui, ok? É que na nossa construção particular a gente constrói um espaço que vai ser o espaço de Minkowski, que está associado ao espaço que a gente mede normalmente. E vocês podem lembrar facilmente que qualquer espaço, por mais que ele possa ter curvatura, se você olhar uma coisa que tem uma curvatura de uma escala pequena o suficiente comparada à curvatura, ela vai sempre parecer plana, tá certo?
Pelo menos é isso que a gente acredita que é verdade. Então, isso aqui vai sempre ser razoável. Esse espaço aqui ele vai sempre descrever pelo menos alguma coisa numa certa escala apropriada. Ok? E isso estende, né, a nossa brincadeira que antes era uma matriz 2×2 para uma matriz que a gente vai chamar de eta, tá certo? Que vai ser dada assim, menos 1, que é aquela mesma matriz ali, tá certo? Essa matriz em especial, ela vai ter o que a gente chama de assinatura, que diz respeito ao sinal que aparece nos autovalores dela. Se você pensar nessa matriz como num sistema de coordenadas arbitrário, a gente vai chegar a isso daqui a pouco, ou talvez na próxima aula, você vai ver que você sempre pode diagonalizar ela, porque ela vai ser uma matriz simétrica, isso é fácil de ver por quê, e quando você diagonaliza, você vai ter o sinal dos autovalores, tá certo? E a assinatura, ela não diz necessariamente que aqui entra menos 1, 1, 1, 1. Ela simplesmente vai dizer que o sinal do primeiro autovalor é 0, o sinal do segundo e do terceiro e do quarto autovalores são positivos, certo? Isso aqui só diz respeito ao sinal dos autovalores. Por isso, quando você vai para a relatividade geral, ainda faz sentido você falar de assinatura, porque na verdade você está falando como que essa métrica qual é o comportamento dos autovalores da sua métrica aqui, por mais que agora eles possam variar dependendo da posição e do tempo. Ok? É claro que tem gente que brinca com a ideia de que você possa ter, por exemplo, variação da assinatura. Então, digamos que você está num espaço que tem uma assinatura numa região e uma outra assinatura em outra, certo? Mas isso é uma coisa bastante estranha. É difícil interpretar o que significaria isso. Ok, maravilha. A gente poderia muito bem ter usado a outra, tá? A gente poderia usar essa aqui. Mas, como eu, minha vida inteira, usei essa aqui, eu uso essa aqui para a gente não confundir, tá bom? Eu aconselho vocês a adotarem uma e seguirem com ela para o resto da vida, para não confundir, porque tem várias equações que eventualmente podem mudar sinais em lugares estratégicos quando você muda a assinatura. Então, é bom manter-se em uma e fixar nela. Ok. Então, como eu comecei a falar um pouco na aula passada, a gente estava falando de deslocamentos finitos, né? Então, a gente fala de coisas assim, tem um espaço, né? Aqui eu vou usar o x2 como, né, o sinônimo para y, que vocês estão acostumados, x1 é o sinônimo para o x, e a gente está falando de deslocamentos assim, certo? Então, você tem um certo delta x1 aqui, e você tem um certo delta x2 aqui, ok? Foi o ponto que você deslocou para cá e para cá. A gente sabe que esse cara aqui está associado a essa distância euclidiana, delta x1 quadrado mais delta x2 quadrado, ok? A gente pode se perguntar o seguinte, como que isso aqui se relaciona à tangente da curva que sai daqui e vem para cá, tá certo? Então vamos repetir um pouco o que a gente viu na aula passada, porque a gente precisa olhar com mais detalhe o significado da parametrização, se ela vai influenciar no que a gente está fazendo, tá certo? E como que a gente sai de uma coisa para outra, certo? Ou seja, como a gente sai de deslocamentos da medida de comprimento de deslocamentos finitos para a medida de comprimento de deslocamentos infinitesimais e como que ela se compõe para chegar de volta na medida do deslocamento finito, ok? Então a gente volta a um x, que a gente vai parametrizar com lambda, tá certo? Eu vou fazer uma parametrização um pouco mais geral, tá certo? E fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Esse cara é lambda menos lambda 0. Eu divido por lambda menos lambda 1 menos lambda 0. E aqui vai ser x1 menos x0. Ok? Então lembrem-se, x0 e x1 são vetores constantes aqui no espaço euclidiano, tá certo? Não dependem de nada. O que acontece com aquela parametrização ali? Vamos ver se ela é boa. Quando eu escolho calcular essa minha curva aqui em lambda 0, como é que vai ficar? Esse termo aqui vai para 0, fácil, né? E fica só o x0.
Quando nós calcularmos a mesma parametrização aqui para o lambda 1, então esse cara vai ficar o quê? x0 mais lambda 1 menos lambda 0 dividido por lambda 1 menos lambda 0, x1 menos x0. Certo? Mas isso aqui é igual a 1, então fica x0 menos x0 dá 0, e naturalmente isso aqui é x1. Tá? Não tem nenhuma surpresa aqui. Bom, então de fato a gente encontrou uma curva parametrizada por lambda que sai daqui e chega aqui. Ok? Maravilha. Então, a gente pode encontrar a tangente dessa curva em relação ao parâmetro lambda, tá certo? Isso vai ser bastante importante porque a gente vai ter uma curva, só que a tangente ela não é unicamente determinada, porque existe uma liberdade no parâmetro da curva. Vocês vão ver que essa liberdade vai ser bastante importante quando a gente voltar para o espaço-tempo, certo? Porque ora a gente vai parametrizar as curvas por um parâmetro arbitrário, ora pelo tempo próprio, ora pela coordenada do sistema de coordenadas que a gente está usando, ou seja, vai ter uma multiplicidade no significado das tangentes, certo? Bom, então, é moleza esse aqui também. Dx de lambda vai ser o quê? A única dependência em lambda está dentro daquele fator ali, né? Então vai ficar assim, x1 menos x0 dividido por lambda 1 menos lambda 0. Por acaso, esse vetor é constante, tá certo? Mas eu vou simplesmente dizer que ele é um vetor que, veja, ele veio dessa derivada aqui. Se eu tivesse com uma curva mais complicada, que não fosse uma linha reta, essa quantidade aqui ainda dependeria de lambda de alguma forma complicada. Então eu vou simplesmente deixar essa possibilidade aqui para a gente poder fazer uma coisa mais geral de partida, certo? Ok. Bom, quanto que é o tamanho do deslocamento infinitesimal? Né? A gente sabe o tamanho do deslocamento, então a gente pode parametrizar o tamanho de um certo deslocamento e fazer o parâmetro ir para zero, certo? E ao fazer isso, a gente vai encontrar o deslocamento o comprimento para deslocamentos cada vez menores e com isso a gente chega no que seria o infinitesimal, certo? Bom, então a gente tem o seguinte, para tal menos tal, para lambda, errei, eu escrevi errado aqui, deixa eu ver, depois eu vejo, lambda 0 igual a epsilon maior que 0 e muito menor que 1, né? Então é um parâmetro pequenininho positivo. Né? A gente tem o quê? Como é que fica o nosso ΔL aqui? Nosso ΔL vai ser um módulo, né, do vetor em tal, em lambda 0 mais epsilon, isso, menos x de lambda 0. Certo? Todo mundo concorda com isso aqui? É simplesmente aquilo que eu já tinha escrito aqui, tá? Esse cara aqui é o delta, ou seja, é o cara no começo e o cara no fim. Eu só troquei essa notação aqui para uma notação que o delta significa o parâmetro inicial e o parâmetro final dos pontos da curva que eu quero calcular o comprimento. Certo? Bom, mas o que é isso aqui, pessoal? A gente fez, né? Esse cara aqui vai ser, pelo menos em primeira ordem, dx de lambda, calculado em lambda 0, tá certo? Vezes epsilon. Todo mundo concorda? Né? Por quê? Se eu expando esse cara em Taylor, o primeiro termo da expansão vai ser o próprio lambda, o x de lambda 0, que vai cortar com esse cara aqui. O próximo termo vai ser essa derivada aqui, calculado em lambda 0, né? E esse cara é o vetor da brincadeira aqui e sobra só um epsilon, tá certo? Meu epsilon é positivo, então eu tenho que ΔL é igual a módulo de V de lambda 0 vezes epsilon. Ok? Ou seja, eu posso calcular a derivada desse negócio aqui. Isso diz pra gente que a derivada do comprimento da curva em relação ao parâmetro lambda, calculado em lambda 0, é simplesmente um módulo desse cara aqui, certo? Nenhuma surpresa aqui.
Não tem nada de especial com 0 aqui, do lambda 0. Eu poderia ter feito isso partindo de qualquer ponto. Então, eu posso tirar o 0 daqui. Ok? Mas o que isso está dizendo para a gente, pessoal? Está dizendo o seguinte. V1 de lambda ao quadrado mais V2 de lambda ao quadrado mais V3 lambda ao quadrado é o tamanho do deslocamento infinitesimal. Certo? Então, veja, agora eu tenho uma métrica no espaço desses deslocamentos infinitesimais. Se eu pego tangentes, ou seja, esses vetores, que como a gente já discutiu um bocado, eles estão habitando cada ponto desse espaço aqui, ou seja, eu posso pensar nessa reta finita como uma composição de infinitos vetorizinhos. Por que infinitos vetorizinhos? Porque eu tenho infinitos pontos, né? Quando a gente for integrar esse negócio aqui, vai ter o d lambda lá de volta, tá certo? E o d lambda vai fazer a contraparte da finitude do vetor, tá certo? Porque o nosso vetor ele é finito, ele não tem comprimento zero. Mas eu vou ter uma infinidade deles, o que faria a coisa ficar infinita, só que eu vou multiplicar por um parâmetro d lambda que vai ser infinitesimal, que é justamente a composição dessas duas coisas que me dá uma coisa finita no final também. Okay? Bom, então a gente pode fazer a inversão dessa brincadeira e falar o seguinte. Bom, eu comecei aqui, eu entendi que o deslocamento finito é dado por uma métrica euclidiana, certo? Porque eu peguei o meu espaço, eu aqui, humano, fiz medidas físicas nesse espaço, encontrei esses deslocamentos e mostrei, né, que realmente essa métrica aqui é a métrica que mede comprimentos, ângulos e tudo que funciona no meu espaço, certo? Só que eu também posso fazer o seguinte, eu não preciso necessariamente medir coisas assim, né? Eu posso estar interessado em medir curvas que façam isso aqui, certo? E na minha experiência, novamente, empírica, eu pego essa linha, encontro uma régua, encontro uma seção dessa linha aqui, pequena o suficiente para que ela possa ser aproximada por uma reta, coloco uma régua ali e meço esse comprimento, certo? Vou para o próximo pedaço, também boto uma régua ali e meço o comprimento. E vou repetindo esse procedimento, certo? Eu posso fazer isso empiricamente, eu pego uma linha no chão, né, pego uma corda, qualquer coisa assim, pego uma régua bem pequenininha e vou medindo, e vou medindo, e vou medindo. Depois eu posso esticar a corda e ver se essas duas coisas batem e eu vou encontrar que de fato bate. Ou seja, matematicamente consistente você medir o comprimento de alguma coisa através da medida dos seus componentes infinitesimais, tá certo? É claro que existe um certo fator de extrapolação nessa brincadeira, mas até onde a gente sabe funciona, certo? Ou seja, a gente pode inverter a brincadeira e falar que o deslocamento finito, então, ele vai ser a integral de lambda 0 a lambda do dl d lambda, certo? Que aqui eu peguei justamente, né, a taxa de variação do L quando varia o lambda. E é claro que eu tenho que multiplicar por d lambda aqui para fazer sentido, né? Porque senão eu teria uma arbitrariedade no meu deslocamento aqui, ok? Bom, no caso que a gente fez, isso aqui é bastante simples, né? Isso aqui vai ser integral, lambda 0 a lambda. Esse cara aqui a gente substitui por essa expressão aqui, vai ficar módulo de V, d lambda, né? Mais ainda, particularmente no caso em que esse cara aqui é constante, esse negócio aqui vai sair. Não vai ser mais de lambda, né? Porque vai ser uma constante. E aqui vai ficar delta lambda. Certo? Mas bem, o que é isso aqui, pessoal? Esse cara aqui, né? O nosso V, como é que eu posso escrever ele de volta aqui? Eu posso escrever ele assim. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Na verdade, eu não preciso fazer isso. Eu vou pegar a expressão dele aqui, ó, essa aqui, tá?
Então isso aqui vai ser módulo de x1 menos x0 dividido por lambda 1 menos lambda 0. Esse cara é um parâmetro positivo, eu posso botar ele aqui, delta lambda, dentro do meu vetor, certo? Vocês concordam? Porque o módulo é raiz do quadrado, né? E esse cara aqui ele pode entrar, então, porque eu posso tirar a raiz do quadrado dele e dar a mesma coisa. Bom, o que isso diz para mim? Né? Esse cara vezes isso aqui é justamente esse pedaço aqui. Um lambda qualquer, menos lambda 0, lambda 1 menos lambda 0, vezes x1 menos x0. Mas se é igual aquilo lá, significa que isso aqui é igual a isso menos isso. Né? Ou seja, esse negócio aqui vai ser igual a módulo de x de lambda menos x de lambda 0. Certo? Então, bom, o primeiro passo de consistência a gente fez, ou seja, a gente pegou esse comprimento aqui, quebrou em pedacinhos, viu como é que a gente comporia de volta para reobtê-lo e simplesmente reobteve, tá certo? Mas com isso e aquela extrapolação filosófica que eu acabei de citar para vocês, a gente estende essa ideia e fala o seguinte, bom, no caso das linhas retas no espaço euclidiano, isso aqui é verdade, tá certo? Mas se minha linha já for curva, mesmo que eu esteja no espaço euclidiano, aqui não é mais verdade, certo? Porém, eu posso continuar usando isso aqui. Isso é verdade sempre. Tá certo? Essa é a boa quantidade, tá certo? Porque ela é extensível para vários casos. Aqui, é claro que vai entrar uma certa métrica, que se eu quisesse variá-la, eu teria que mudar a métrica aqui também, tá certo? Porém, já é melhor do que a nossa situação anterior. Ok? Bom. Podemos fazer o mesmo no espaço-tempo. Tá certo? Mas temos algumas nuances bastante importantes que a gente precisa pensar aqui. Vamos lá. Dado uma curva, e novamente eu vou parametrizar essa curva com um parâmetro lambda qualquer que não tem nenhum significado físico por enquanto, tá certo? Então eu tenho x de lambda, tá certo? E eu vou começar a usar a seguinte notação, tá? O x sem nenhum índice, ele vai representar aquele vetor com 4 componentes que eu escrevi antes ali, que eu já apaguei, inclusive, tá certo? Então esse cara aqui nada mais vai ser do que o que a gente tinha, o x0, todo mundo sabe o que é ct, né? Como função de lambda, x1 como função de lambda, x2 como função de lambda e x3 como função de lambda. Tá certo? Ou seja, uma curva dessa, né, novamente escrevendo só no espaço, na versão projetada dele aqui, né, sendo esse cara x0, esse cara x1, ela vai fazer uma curva aqui, vai andar daqui potencialmente para cá, ok? Esse cara aqui vai ser o meu x de lambda, ok? Esse lambda aqui, ele não tem nenhuma relação ainda com o x0, tá certo? Basicamente, eu vou ter quem é a coordenada x0 para cada valor do parâmetro lambda, certo? Então, não tem a ver com o tempo que ninguém mediu, nem que quem mediu aqui, nem quem mediu lá. Esse parâmetro aqui, ele está em aberto, tá certo? A gente vai ver que nós poderíamos fazer escolhas especiais para que esse parâmetro tenha um significado, mas por enquanto ele não tem nenhum. Okay? E me diz o seguinte agora, pessoal. Se nós quisermos fazer a mesma extrapolação que nós fizemos antes, ou seja, que o comprimento finito pode ser a soma de comprimentos infinitesimais, o que a gente precisa exigir sobre essa curva aqui? Como é que a gente mede distância no espaço e tempo? Né? Como é que a gente mede esses intervalos no espaço-tempo?
a gente está sempre se remetendo a duas situações. Se for uma inclinação tipo tempo, a gente se remete a um referencial imaginário em que aquele cara está andando, está parado no espaço, então aquele significado aqui é a quantidade de tempo que passou no relógio do cara, certo? Ou, se o deslocamento é tipo espaço, a gente imagina um referencial especial, onde aqueles dois pontos são simultâneos e que faz sentido eu colocar uma régua para medir a distância entre eles, certo? Então, se eu quero fazer uma extrapolação desse tipo de ideia para o espaço e tempo, eu não posso incluir aqui, na mesma curva, um deslocamento com ΔX1, ΔX0, sei lá, menor que 1, e outro aqui, aqui é menor que 1, esse menor que 1, e o outro ΔX1, ΔX0 maior que 1, que seria uma inclinação mais perto da horizontal, certo? Ou seja, esse cara aqui seria esse e esse cara seria esse. Eu não posso incluir, porque eu não sei o que significaria eu dizer, durante essa curva passou 5 minutos, depois teve 5 metros, depois 5 minutos, depois 5 metros. Então eu preciso exigir que esses deslocamentos infinitesimais sejam sempre ou do tipo tempo ou do tipo luz. Desculpa, tipo tempo ou tipo espaço, ok? E isso vai garantir um significado físico razoável para essas curvas, ok? Por isso, quando você está fazendo espaço-tempo, não é qualquer curva que você pode colocar lá. Isso vai ter diversas implicações, é por isso que várias coisas da interpretação da métrica de Schwarzschild ficam complicadas, justamente porque na métrica de Schwarzschild tem uma brincadeira de uma troca de espaço e tempo, tá certo? Mas, bom, isso é uma coisa que vocês vão ver no curso de relatividade geral. Então vamos fazer isso. Mas veja, é meio que complicado dizer, mas é uma curva que cada pedacinho dela tem que ser de um jeito ou de outro. Como é que eu posso fazer isso de uma forma mais simples? Eu posso simplesmente dizer que esse cara aqui, dx d lambda, né, vai ter um tamanho associado a ele, e a gente já viu como é que a gente mede o tamanho desses caras, né? Esse cara tem que ser tipo tempo ou tipo luz. Caramba, espaço. Ok? Ou seja, só vai fazer sentido eu usar essas tangentes aqui do tipo tempo ou tipo espaço. Okay? Uma das coisas importantes aqui é o seguinte: se você quiser considerar outras parametrizações, digamos que você queira sair da parametrização para uma parametrização R de lambda, né? Eu vou querer que essa parametrização seja inversível, né? Porque eu quero que qualquer ponto da curva aqui em lambda possa ser mapeado num ponto da curva em R, então tem que existir um lambda de R, mas eu quero uma outra coisa, eu quero que dr d lambda seja maior que zero. Tá certo? É claro que eu poderia escolher ser sempre menor que zero também, mas aí esse é um negócio esquisito, porque quando um cresce, o outro volta, uma coisa meio viajante, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente simplesmente faz essa escolha aqui. Ou seja, esse tipo de escolha, ela é independente da parametrização, contanto que a parametrização seja razoável nesse sentido que eu acabei de falar aqui. Okay? Então, é claro que uma curva que é sempre tipo tempo vai ser sempre tipo tempo, uma tipo luz vai sempre tipo luz. Okay? E isso vai independer da parametrização. Okay? Okay. E veja, pessoal, a gente mede esse cara aqui, a gente sabe como é que a gente mede ele, né? Ele vai aparecer aqui, né? E como é que ele vai aparecer? Como é que a gente fez a medida do deslocamento finito? Né? A gente falou o seguinte, bom, para um deslocamento finito de uma linha reta no espaço-tempo, a gente tem que ΔS2 vai ser igual a ΔX, aí botar um transposto aqui, aquela matriz eta e ΔX agora aqui. Certo? Bom, a gente sabe que o que vai aparecer aqui,
né? Desculpa. Se a gente fizer agora a seguinte expressão, x de lambda menos x de lambda zero transposto eta x de lambda menos x de lambda zero e mandarmos o nosso lambda para perto de lambda zero, no mesmo sentido que a gente fez antes, né? Usando essa mesma restrição aqui, a gente vai ter o quê? Esse cara vai ficar dx de lambda eta dx de lambda, certo? Esse é o deslocamento quadrado. Se você quiser um intervalo, tipo, se isso aqui for tipo tempo, você bota um menos aqui e tira a raiz. Se for tipo espaço, tira a raiz e você vai ter o elemento que vai aparecer aqui, tá certo? Então, essa brincadeira aqui que a gente estava, essa curva parametrizada por lambda que a gente encontrou, essa tangente aqui, ela naturalmente vai aparecer na nossa integral, justamente porque o nosso deslocamento finito, feito infinitesimal, né? Finito e aproximado para uma variação epsilon bem pequenininha, é dado por essa expressão aqui. Ok? Eu poderia ter feito caso a caso, poderia ter feito com o detal, com o menos dentro da raiz, mas você vê que aqui não ia mudar nada, então é mais conveniente a gente usar direto esse cara aqui, porque a gente introduziu ele justamente para ele servir de pivô, para a gente não ter que ficar fazendo sempre de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro. Tá certo? E agora a gente sabe que isso aqui tem que ser, né? Ou seja, a gente sabe que esse cara aqui maior que zero ou menor que zero sempre. Okay. Bom, ou seja, temos agora que delta tal, né, vai ser igual a integral de lambda zero a lambda de raiz de menos esse negócio e, naturalmente, a única diferença aqui para o nosso ΔL é que ele vai ser lambda zero a lambda com o... não tem mais aqui, né? Vai ser positivo já. Ok. E como eu falei para vocês, em ambos os casos eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa quantidade aqui, né? E eu posso reescrevê-la assim. dx de lambda vai ser igual a dx dr de lambda, certo? Se eu substituir aqui no caso do tipo tempo, mas tanto faria para o caso do tipo espaço, o meu delta tal vai ser integral de lambda zero a lambda de raiz de menos dx dr de lambda transposto métrica dx dr de lambda, né? E aqui a gente tinha d lambda, a gente pode escrever como d lambda dr. Alguma dúvida nesse tipo de conta, pessoal? Tranquilo, né? Então aqui vem aquela conveniência aqui que a gente escolheu, tá? Só por simplicidade. Ou seja, eu tenho esse cara aqui, ele está multiplicando um vetor, mas ele é uma constante, ele não é um vetor, né? Ele é simplesmente um número, uma função de lambda, então ele pode sair dessa multiplicação matricial. E esse cara aqui também, ele vem para cá para fora, vai ficar dr de lambda aqui e d lambda dr. Então a gente vai ter, basicamente, dr de lambda dr. Mas quanto é que é dr de lambda dr? É 1, né? Porque se você tem que
R de lambda de R é igual a R, certo? Então, se você derivar dos dois lados, vai ficar dr d lambda dr igual a 1. Esse R era o que mesmo? Foi outro parâmetro? É um outro parâmetro da curva qualquer. Tá certo? Ou seja, então, o meu delta tal vai ser igual a integral de R0 a R. E aqui eu tinha que já ter colocado isso. R0 a R, da mesma coisa que a gente tinha antes. Raiz de menos dx dr, eta dx dr. Então, não importa a parametrização que você use, o tempo é sempre o mesmo. Certo? Então, a gente flexibiliza bastante a maneira que a gente parametriza as curvas. A gente tira o tempo como parâmetro sempre usado. A gente vai poder eventualmente voltar e falar, não, meu lambda ele vai ser igual a x0, tá certo? Porque é sempre possível fazer isso. Porque, né, se a curva for tipo espaço, se a curva for tipo tempo. Agora, por exemplo, se a curva for tipo espaço, não faça isso porque não vai fazer sentido nenhum. Você não pode fazer isso. Okay? Quer dizer, poder pode, mas pode não fazer sentido eventualmente. Sim? Maravilha. Bom, o mesmo vale para ΔL, né? Então vamos voltar para o nosso intervalo infinitesimal e vamos pensar como que a gente pode reescrever ele de uma forma que vai estar, digamos, associado a outros tipos de formalismos matemáticos que a gente usa nesse contexto, né? O que eu vou tentar fazer agora, pessoal, é aproximar o curso que eu estava tentando fazer bastante na questão da intuição física. Agora eu vou começar a introduzir as notações usuais que se usa, né, nesse tipo de contexto. Então, vou fazer uma introdução mais tranquila ao formalismo matemático, sem muita precisão técnica, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem o seguinte. Delta tal vai ser igual a raiz de menos dx d lambda transposto eta dx d lambda, e aqui eu faço delta lambda, certo? Então eu peguei essa mesma integral aqui, ó, e peguei na versão original e mandei o lambda ficar bem pequenininho, tá certo? Ou seja, o lambda ficar bem próximo de lambda zero. Então esse aqui, cara, aqui faz o papel do epsilon que a gente tinha feito lá atrás, ok? Só que a gente já viu que é conveniente em várias circunstâncias, ao invés de a gente usar o delta tal, né, o delta tal, a gente usar o delta S, porque ele vai ter os dois papéis. Mas para isso, eu preciso tirar o quadrado desse negócio aqui, para a gente poder ter algum significado para o sinal dessas quantidades, certo? Então, a gente tira o quadrado, delta tal ao quadrado vai ser igual a menos dxt d lambda eta dx d lambda delta lambda ao quadrado, certo? Se nós tivéssemos feito a mesma coisa para o espacial, né, a gente teria encontrado o quê? Delta L quadrado vai ser igual a dx d lambda eta dx d lambda delta lambda ao quadrado, certo? Agora é o seguinte, o que é esse negócio? O que é isso aqui? dx d lambda delta lambda. Né? Esse cara aqui, a gente pode aproximar como sendo x em lambda menos x em lambda zero. Vocês concordam? Mas isso aqui é o que a gente chama de delta x.
certo? Lembrando, né, que a gente está fazendo essa brincadeira do lambda próximo do lambda zero, assim por diante. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai generalizar essa expressão e vai dizer o seguinte, delta S quadrado, que coincide com o termo esse cara aqui, tá certo? Vai ser justamente delta x transposto eta delta x, ok? Nessas coordenadas que a gente está usando, isso aqui significa o quê? Que delta S2 vai ser igual a delta menos delta x0 quadrado mais delta x1 quadrado mais delta x2 quadrado mais delta x3 quadrado. Expressão que a gente já tinha, com a diferença de que agora a gente sabe que esses caras são infinitesimais. Tá certo? E se eles são infinitesimais, a gente dá uma notação especial para eles. A gente vai falar que esse cara aqui, ds2, tá? E a gente vai escrever como sendo dx0 quadrado mais dx1 quadrado mais dx2 quadrado mais dx3 quadrado. Esse negócio aqui é o que nós chamamos de elemento de linha. ds2 é o elemento de linha. Certo? A definição precisa do ds, vocês precisariam ver no curso de Física Matemática, que eu estou, inclusive, já explicando isso lá agora. Ele seria um covetor, né, um elemento do espaço dual, que você coloca um vetor e ele te dá um número, tá certo? Esse cara que seria o produto tensorial desses caras, ok? Aqui a gente não vai introduzir esses conceitos aqui porque não são necessários, mas a gente precisa dizer um pouco de como esse ds2 funciona, né? Ou seja, qual o papel do nosso ds2 aqui, pessoal? É basicamente medir o tamanho de um vetor, certo? Nessa notação aqui fica um pouco esquisito a gente entender como é que ele funciona, tá certo? Mas basicamente é o seguinte, se você tem esse dx0 e você atua num vetor, digamos, deixa eu escrever aqui um vetor u, né? Usando a notação que a gente introduziu até agora, nosso vetor u é uma coisa que tem assim, 0, 1, 2 e 3, tá certo? O nosso dx0, ele vai atuar no vetor u e vai te dar o 0. Certo? Por que ele faz isso? Eu vou dar regras mais claras depois de como a gente definir esse cara aqui, não em termos de uma sequência ordenada, mas em termos de outros tipos de estruturas matemáticas, mas, por enquanto, é simplesmente uma definição, tá certo? Ou seja, agora você pode falar que ds2, atuando em u e u, vai ser aquilo que a gente tinha aqui embaixo, menos o 0 ao quadrado, mais o 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado, tá certo? E a gente pode usar esse ds para fazer medidas agora e usar ele dentro das integrais, certo? Se esse meu u for do tipo tempo ou tipo espaço, eu acerto o sinal aqui dele, tiro a raiz e integro esse negócio, tá certo? Por isso que em algumas situações você vai ver, né, que justamente d tal vai ser igual à integral, né, de raiz de menos ds2. Okay? Ou, né, está errado isso aqui, né, e assim por diante. E esse cara aqui, integral de raiz de ds2, tá certo? Aí você pode imaginar que esse cara aqui, ele recebe um vetor tangente ao longo de uma curva, né? E te retorna o comprimento dela, certo? Ok, então um pouco impreciso isso aqui, mas é porque não dá pra gente não ter todos os elementos matemáticos para definir esse negócio.
Então, assim, em geral, vocês têm que entender que essa notação do elemento de linha só é, talvez, uma versão mais horizontal que você tenha para escrever esses elementos que estão aparecendo aqui na frente, tá certo? Que formam a sua métrica. Então, é mais conveniente do que você ficar escrevendo uma matriz 4x4. Geralmente, essa matriz ela vai ter várias entradas iguais a zero, então você geralmente escreve a coisa aqui assim, né? Mesmo que você saia, por exemplo, de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, isso só vai mudar esses três elementos aqui. Vai aparecer um senos, um R, uns detetas de φ dr ali, mas essencialmente fica uma coisa fácil de escrever, né? Eu acho que talvez por isso que tenha se mantido tão popular essa notação. Mas é equivalente a você especificar como é que é a sua métrica, tá certo? Ou seja, como é que você faz medidas no seu espaço-tempo. É a mesma coisa que a gente tinha escrito ali, né? Mas aí, para resolver ela, o que você fez? Porque só esse raiz de tal uma constante, seria isso? Ah, para sair daqui para cá. Daqui para cá, eu estou supondo que lambda menos lambda zero é maior que zero e muito menor que 1. Ah, eu estou aproximando a integral. Eu estou aproximando a integral pelo primeiro termo da série. Quer dizer, o primeiro termo é zero, o segundo termo da série. O termo que é proporcional a esse cara aqui. Os próximos termos seriam proporcionais a delta lambda quadrado, cúbico e assim por diante. Ok? Ok. Bom, notação. Quadrivetorial. Certo? Então, a gente vai falar que esse cara aqui é um quadrivetor. Certo? E a gente vai dizer que x tem componentes xmi, ok? Mi é qualquer índice grego e vai de 0 a 3. Tá certo? A gente vai manter a notação do x com a seta quando nós estivermos nos referindo às componentes espaciais. Então, essas componentes bom, a gente vai se referir com índice latino e vai de 1 a 3. Certo? Então, quando aparecer na nossa equação xmi, significa que a gente está se referindo às 4 possíveis componentes e o mi pode ter qualquer um desses 4 valores. E quando a gente vai colocando o i, que é um índice latino, geralmente a gente faz a diferenciação entre índices latinos que começam em i e índices latinos que começam em a. Mas acho que a gente não vai precisar dessa diferenciação nesse curso, tá? Então, como falta índice às vezes, a gente faz isso, ok? Então, essas duas notações aqui vão ser importantes para a gente. Bom, além disso, a gente também vai usar a seguinte notação, frequentemente. X vai ser igual a x0, xz. Quando a gente tiver com preguiça ou não for importante escrever as componentes do x, a gente bota o x0 aqui para referenciar o tempo, né, a primeira coordenada, não necessariamente tempo, e esse x aqui ele vai se referenciar às coordenadas espaciais, as 3 coordenadas espaciais. Ok? Nós vamos usar também o eta, só que agora com índices, tá certo? Ele vai ser um eta mini. A gente está escolhendo esse cara com índices em cima e, portanto, para fazer sentido, na notação que eu vou introduzir agora, o eta tem que ter índices embaixo, certo? Esse cara aqui é uma coisa bem simples, ele vai ser menos 1 se mi igual a 0 igual a ni, ele vai ser 1
se mi igual a 1 igual a ni, mi igual a 2 igual a ni e mi igual a 3 igual a ni, certo? E vai ser 0 para qualquer outra combinação. Ok? Então veja, esse símbolo aqui, ele é claro que está próximo do eta matriz, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque o eta matriz ele representa dois tipos de objetos diferentes, tá certo? A gente vai já ver isso daqui a pouco. Esse cara aqui, ele tem um significado especial. Ele tem esses dois índices embaixo e esses dois índices embaixo respeitam essas quantidades aqui, ou seja, a gente sabe calcular qualquer uma das combinações aqui, certo? A gente vai usar a notação de Einstein. Além disso, a gente vai ter também que eta e j, como resultado disso, é simplesmente delta de Kronecker e j, tá certo? Que é a métrica, agora métrica de verdade, euclidiana, em coordenadas cartesianas. Ok? Até que eu imagino que todo mundo já esteja mais ou menos familiar com essas notações, né? Mas a gente introduz de qualquer forma. A gente vai introduzir a notação de soma de índices de Einstein, que a gente chama de notação de Einstein. Da seguinte forma. X, mi, quando ele estiver acompanhado de qualquer objeto com índice embaixo, isso aqui significa, é um sinônimo disso aqui. Soma de mi indo de 0 até 3 de x mi w mi, certo? Só haverá soma se repetido e em posição diferente. Se eles estiverem na mesma posição, você cometeu um erro. A sua conta está errada, certo? É escrito outra coisa ou é nada? Está errado. Se você está fazendo umas contas e no fim você encontrou mi embaixo, está errado. Não tem sentido daí. Oi? Não significa nada daí. Só que você errou. Só que você errou. Exatamente. Geralmente, quando calha de você escrever uma coisa assim e fazer sentido, geralmente você bota o somatório explicitamente para dizer que você ali não está usando a notação de Einstein. Certo? Mas algumas circunstâncias isso pode ser conveniente, mas em geral não é não. Por exemplo, digamos que você tem uma métrica mini, só que essa métrica, em vez dela ser diagonal menos 1, 1, 1, 1, ela tem uns autovalores diferentes de 1. Aí você escreve assim, por exemplo, A, mi. Certo? Aí não tem soma aqui. É simplesmente para dizer que quando você estiver nesse cara aqui, é só para dizer que isso aqui é um objeto do tipo menos A0, mais A1, mais A2, mais A3. Certo? Mas isso aqui raramente é útil, tá? E quando uma coisa assim acontecer, nesse contexto, se eu for escrever alguma coisa assim, eu vou explicitar para vocês o que está acontecendo. Ok? Então é exceção, tá? Bom, nesse sentido agora, nosso elemento de linha pode ser reescrito. De uma forma mais compacta, né, que já relaciona a métrica num formato e no outro, né? Ou seja, o nosso ds2 nada mais vai ser do que nosso eta mini dx mi dx mi, ok? Que é o nosso elemento de linha. Ok, bom, só que veja, a gente introduziu esse objeto aqui, mas a gente não falou nada sobre o que significam esses objetos, certo?
Então, é bastante importante a gente diferenciar o que vão ser os nossos vetores. Aqui eu escrevi um vetor posição, mas frequentemente nós estaremos interessados em vetores desse tipo aqui, né? Que vão ser vetores velocidade. E associado a eles, a gente vai ter também esses outros Ws aqui. A gente precisa entender que eles têm um significado geométrico específico, tá certo? Diferente se for na posição e diferente se for nas velocidades. Okay? Bom, para que serve um projetor? Vamos introduzir aqui projetores. Quando eu escrevo um vetor, como eu tenho feito aqui inúmeras vezes, seja posição, seja velocidade, seja o que for, eu boto essa linha reta aqui, tá certo? Esse cara vai se chamar de U, essa aqui é a direção 0 e essa aqui é a direção 1. Então, essa aqui é a componente U0 e essa aqui é a componente U1, tá certo? Só que, veja, não tem nada de especial nesse sistema de coordenadas aqui. Eu poderia ter usado qualquer outro. Eu já sei todas as regras de como transformar de um para o outro, a gente vai ver isso depois com mais detalhe, mas, em geral, eu sei as regras de transformação de um para o outro e o que importa para mim é um certo vetor U, né? A gente viu que os comprimentos que a gente mede usando as nossas técnicas de integral de linha não dependem de um sistema de coordenadas, não dependem de nada, né? Todas as coisas físicas que nós estamos extraindo aqui não dependem de nada. Então, é muito conveniente, né, você trabalhar com esse objeto aqui, por certas vezes, do que trabalhar com as suas componentes, certo? Mas a gente pode associar uma coisa a outra, ok? Então, para um certo sistema de coordenadas específico, eu posso dizer que existe o meu E0 Mi, meu E1 Mi, eu já vou explicar o papel desses caras. O meu E2 Mi e o meu E3 Mi. Qual é o papel desse cara aqui? Bom, eu posso pegar o meu U e posso falar o seguinte: o papel desse cara é selecionar a primeira componente do U. Então, o papel desse cara é fazer isso aqui. Certo? Como esse 0, 1, 2 e 3 tem o mesmo intervalo, né, de validade, não. Como os índices que aparecem aqui têm os mesmos intervalos em que os índices gregos estão definidos, eu posso falar o seguinte: esse projetor aqui, ele vai ser assim: Mi, Ni, U vai ser o Uni. Tá certo? Mas tem que lembrar que esse é o nome dele, tá certo? Às vezes, para fazer essa diferenciação, a gente bota um parênteses aqui, por exemplo. Só para lembrar que não é uma componente de alguma coisa, é o nome dele. Certo? Então, esse aqui é um projetor especial que seleciona esse cara. É fácil ver que esse projetor é simples, né? Se você pensar na representação matricial, nesse mesmo sistema de coordenadas, esse cara aqui, ele vai ser assim: 1, 0, 0 e 0. Certo? Porque aí quando eu fizer quando eu fizer a soma desse cara aqui com esse cara aqui, eu vou ter o resultado que eu queria. Tá certo? Mas ele serve para quê na prática? Eu sei que as coisas não dependem do sistema de coordenadas, mas eu sei o significado das coordenadas num certo sistema. Então, muitas vezes é conveniente eu me perguntar: bom, mas quais são as coordenadas desse meu vetor 1 nesse sistema de coordenadas particular que eu estou fazendo minhas medidas, certo? Então, você pode usar o seu U para fazer essa projeção, certo? Da mesma forma que se você tivesse sistema de coordenadas linha, né, você poderia ter o seu U, o E0 linha, Mi, que, feita essa contração, vai te dar o U linha Mi, o U linha 0. Certo? Nesse outro sistema de coordenadas, esse cara não vai ser tão simples, né, do que esse aqui no sistema de coordenadas original. Ele seria um vetor linha também? Uma matriz seria uma linha também? Como assim? O vetor do Mi, a componente que sai. Sai com um número só, né? Sai só com um número aqui. Eles têm uma linha e uma coluna.
você pode pensar nisso assim, se você quiser, né? Em vez de você pensar numa linha, coluna, você pensa numa coluna, linha. Né? Ou seja, ele vai ser uma coisa assim. Mas a gente vai chegar lá, tá? Uma coisa assim. Certo? Se for 1, né? Se for 2, 3, vai ser outra coisa. Okay? Bom, então, vocês vejam que a gente tem duas opções. A gente pode começar trabalhando com objetos assim, que implicitamente remetem a um sistema de coordenadas, e, caso a gente queira, a gente pode encontrar aquelas matrizes M aqui, para fazer transformações do tipo U, tá certo? Ou a gente simplesmente trabalha com esse cara U, e quando tivermos interessados, a gente projeta usando um cara assim. Uni, mas a gente também poderia projetar com outro projetor aqui, o linha, ni, tá certo? Como eu falei, você pode simplesmente usar sempre essa ou sempre essa aqui, tá certo? Tem vantagens e desvantagens. Na literatura vocês vão encontrar geralmente livros que vão ser exclusivamente com essa notação aqui. Mas veja, essa representação, ela sempre remete a um certo sistema de coordenadas original, que geralmente é não especificado. Você fala, existe um sistema de coordenadas original, e nesse sistema de coordenadas original, eu tenho essas componentes mi aqui, tá certo? Mas como esse sistema muitas vezes é não especificado, a introdução dele às vezes complica a sua conta, complica você entender o que está acontecendo, complica você conseguir distinguir o quanto que o seu resultado depende do sistema de coordenadas e quanto não depende, tá certo? Porque, veja, uma coisa é eu dizer que um certo quadrivetor tem uma componente no sistema de coordenadas. Aquilo tem um significado físico, porque eu sei que o meu sistema de coordenadas está associado a certas medidas, tá certo? Mas isso não diz nada a respeito do próprio vetor. Só diz respeito a que aquele vetor, visto de ponto de vista daqueles observadores, tem aquele número associado a ele. Mas o vetor intrinsecamente, ele não se importa de como ele está sendo medido. Ele é uma coisa que vai além da medida dele. É uma coisa que tem um significado intrínseco, certo? Tá? Vocês podem ver que... Deixa eu só ver como é que eu dei o nome. Esses caras formam um espaço vetorial. Certo? É fácil ver que eu posso combinar esses caras aqui. Posso pegar 5 vezes esse, mais 8 vezes esse, mais 3 vezes esse, mais 9 vezes esse, para encontrar uma projeção especial do meu vetor U, tá certo? E esse espaço vetorial de 4 dimensões também. Ele é 4D, tá certo? Então é um espaço vetorial muito parecido com o espaço que eu estava trabalhando originalmente, que é o espaço desses caras dos U's aqui, ok? Mas é outro espaço vetorial também com dimensão D, certo? Esse espaço a gente chama de espaço dual, e a gente frequentemente chama esses caras aqui, né, ou suas combinações lineares, de covetores. Certo? É só uma questão de nome, tá? Às vezes eu vou chamar de covetor, de dual, eventualmente posso chamar de funcional linear, mas se vocês não entenderem, vocês me perguntam por quê. Então, covetores são vetores do espaço dual. Isso. Qualquer objeto que eu construa a partir daqueles E's ali, eu vou chamar de covetor, certo? Eles são sempre linhas da representação matricial. Se você quiser associar uma representação matricial aos vetores e aos covetores, o padrão é associar vetores coluna para esse cara aqui e vetores linhas para aquele cara lá, certo? Mas é que vocês frequentemente vão encontrar situações em que vocês vão ter
os dois índices embaixo. Quando vocês encontrarem essa situação, na verdade, é uma anotação, e a gente já fez isso inclusive, a anotação de matriz continua sendo útil ainda, mas tem que entender o que ela significa, porque ela vai ter um significado diferente. Tá certo? Ok. Bom. Além disso, agora a gente vai entender um pouco esse papel disso que eu acabei de falar, dessa nossa matriz aqui. Ou seja, a gente tinha dito o seguinte, nós poderíamos definir o nosso delta S como sendo o U transposto eta U, certo? A gente pode fazer essa brincadeira aqui. Mas a gente pode dar uma investigada nesse objeto aqui para o seguinte, esse cara aqui vai ser o Mi, eta, Mi, Ni, U, Ni. E agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado, olha. Aqui eu tive que botar um transposto aqui, tá vendo? Mas isso, de certa forma, está inconsistente com o que eu estava falando. Só o cara começar a soprar a folha um pouco mais para lá, eu continuo, peraí. Esse cara aqui não é um covetor, tá certo? Mas a gente foi obrigado a escrever ele com transposto aqui, porque a gente escreveu esse cara como uma matriz. E esse cara não é uma matriz nesse sentido que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Primeiro vamos ver o seguinte, a gente poderia escrever esse cara assim, tá certo? Uma matriz, quando a gente pensa nela como uma transformação linear, ela leva um elemento de um espaço vetorial num outro elemento do mesmo espaço, tá certo? Agora, o que acontece quando eu aplico esse meu eta num vetor U? Se você simplesmente olhar para a posição do índice que sobra, você vai ver o seguinte, eta Mi aplicado a um Ni vai dar para a gente um certo W Mi. O índice está aqui embaixo. O que dá a dica para a gente que, na verdade, o que está vindo daqui não é um vetor, mas é um covetor. Certo? Mas é claro que tem que ser um covetor, porque, veja, uma métrica, o que ela está fazendo? Eu vou escrever ela numa notação de mapa, porque a gente entende melhor o que está acontecendo. Veja, um covetor, você pode pensar que ele é um cara assim, ó, ele é um cara Ni, ele pega um U e te dá um número. Se eu escrever ele numa forma de mapa, tá vendo? Então você bota um vetor aqui e ele te dá um número. E esse número é dado por essa expressão que a gente tem aqui, certo? Bom, se você pegar a sua métrica, você pode pensar o seguinte, ela vai pegar um U, ela vai pegar outro U e ela vai te dar um número. Certo? O ponto é, se eu pego uma métrica e coloco um vetor U e não boto nada aqui, isso aqui é um mapa que vai levar o seu espaço vetorial V, né? Digamos que o seu U habite o seu espaço V. Pô, o pessoal escolhe soprar folha essa hora, cara. Esse cara aqui, ó, ele está levando esse espaço V aqui, tá certo? Num espaço que eu vou chamar de V estrela, que é o espaço formado por esses caras aqui, que é o espaço dual, é o espaço dos covetores, tá certo? Então, essa quantidade aqui, que quando a gente olha em termos de índices, é dado por essa contração aqui, me dá um elemento do espaço dual e não um elemento do meu espaço vetorial original, tá certo? Então, por isso que a gente botou aqui o transposto, porque na verdade a gente está tratando esse cara como se ele fosse um vetor, ele não é, e para ter o produto interno do vetor com um outro vetor, eu preciso com um vetor também, eu preciso tomar o transposto dele, eu precisaria pegar o dual dele. Mas é porque isso aqui não é uma notação que você consegue mapear simplesmente uma na outra, tá certo? Bom, mas vamos insistir um pouco com a questão, com essa anotação aqui.
menos 1, 1, 1, 1. Aí tem um monte de zero aqui e um monte de zero aqui. Essa matriz, por mais que ela tenha autovalores negativos, ela é o que a gente chama de uma matriz não degenerada, tá certo? Porque ela é inversível, ou seja, quanto é que é o determinante dela? Certo? Como ela tem um determinante menos 1, significa que eu posso de alguma maneira pensar numa inversa dela, certo? Mas ela não é mais uma inversa no sentido de que quando você está fazendo uma transformação linear, a transformação linear inversa é qual? É aquela que você pega uma transformação linear que leva um elemento de V num outro elemento de V, e a inversa é aquela que pega o elemento que você levou e traz de volta, tá certo? Mas agora, o nosso eta, pelo que a gente viu, ele leva daqui para cá. O fato do determinante não ser zero não significa que eu consiga uma coisa que vá de V em V e voltar de V para V. Mas significa que eu vou ter uma certa matriz inversa de componentes, que eu vou ter que mostrar qualquer, que vai pegar um W, tá certo? E vai levar esse cara aqui nesse cara aqui. Tá certo? Ou seja, eu consigo usar o meu eta para levar desse espaço para esse, mas eu consigo usar um cara que está associado a eta que leva desse espaço para esse. Tá certo? Matricialmente é fácil ver que esse cara aqui, eu quero uma coisa que seja uma identidade 4x4. Agora, qual é a inversa dessa matriz aqui? É ela mesma, né? Ou seja, é fácil ver que eta menos 1 é igual a eta. Mas aí cuidado, que a notação matricial ela confunde uma série de coisas, ela mistura essas coisas todas, quando na verdade as componentes são numericamente iguais, mas têm significados totalmente diferentes. E por isso quando a gente vai para a notação de índices, as coisas ficam mais claras, porque na notação de índice a gente escreve a inversa assim. Lembrando que aquela mesma regra de associação numérica que vale para esse cara com os índices em cima, ou seja, mi igual a ni igual a 0, menos 1, mi igual a ni igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 1, todas as outras combinações igual a 0. Ou seja, eu vou botar um igual aqui com um ponto só para dizer que esses caras são numericamente iguais, tá? Esse ponto eu uso de forma mais genérica, de forma mais imprecisa, tá certo? Mas é só para a gente lembrar que existe uma associação numérica entre essas componentes, mas que isso aqui não é isso aqui. Esse objeto ele tem um papel, esse objeto tem outro papel, tá certo? Ou seja, do ponto de vista da notação indicial, você poderia pensar o seguinte. Se eu escrevo a expressão eta mini uni igual a w mi, o determinante me garante que eu vou sempre encontrar para todo U existirá um único W. O caráter não degenerado dessa matriz garante que, dado um U, eu tenho um único W. Tá certo? E por causa disso, a gente não vai usar notações desse tipo. A gente vai usar a seguinte brincadeira. Primeiro, esse cara é único, justamente porque essa matriz é inversível. Se eu inverter essa matriz, eu vou obter essa outra expressão aqui. Mi igual a eta mi. Eu estou usando frequentemente que essa matriz é simétrica, tá? Ela vai sempre ser assim, então a gente não precisa complicar a nossa vida agora. Ok? Mas aí, faz sentido a gente usar dois símbolos? Porque vejam, um U com índice em cima induz um único covetor no seu espaço dos covetores. E um covetor induz a um único vetor no espaço dos vetores. Por causa disso, a gente vai introduzir o conceito de subir e descer índices. Ou seja, a gente vai definir que... Agora tem que tomar cuidado, porque tem uma sutileza aqui que às vezes confunde muito quem está aprendendo isso aqui pela primeira vez. Se você começa com U, define-se
Define-se isso, o Mi como sendo esse cara aqui. Tá certo? O importante é você lembrar que quando você está fazendo essa conta, você começou com um vetor. Por alguma razão física, você fala, tem uma curva que tem um certo vetor. Aí você pode encontrar esse cara aqui, tá certo? Se você começa com o U embaixo, então define o Mi como sendo esse cara aqui. Mas tem que lembrar que esses caras não são independentes. Quando você usa essa notação U e você ora coloca o índice em cima, ora coloca o índice embaixo, esses dois objetos estão relacionados sempre com a métrica, tá certo? Com isso que a gente está chamando de métrica e depois a gente vai entender que sentido faz se a gente chamar esse negócio de métrica. Okay? Um vai ser o vetor original e depois o covetor que você obteve, ou se você começou com o covetor original e o vetor que você obteve depois, tá certo? Isso vai ser bastante importante, por exemplo, se você for trabalhar com formalismo variacional para relatividade geral, você tem que saber exatamente quais são os objetos que são dependentes e independentes. Então, por exemplo, se você for fazer uma variação de uma lagrangiana que na expressão dela, ora aparece U com índice em cima, ora aparece U com índice embaixo, tem que lembrar que ou você varia em relação ao U com índice em cima, ou você varia em relação ao U com índice embaixo. Mas não pode variar simultaneamente em relação aos dois, porque não são dois objetos independentes. Tá certo? Okay. Bom. Agora vamos ver como é que fica as nossas parametrizações. Né? E vamos começar a introduzir esses U's de maneira um pouco mais precisa, tá? Porque por enquanto eu só falei que esses caras existem. Até agora o único U que a gente viu é um U que vai estar associado a isso aqui, né? E a gente pode dar um nome para esse cara aqui de U. Okay? Bom, esse cara aqui, ele vem da seguinte estrutura. Eu tenho uma posição, certo? E associada a ela, um vetor posição parametrizado por lambda, eu tenho um UMI, que a gente vai chamar de quadrivelocidade. Certo? Eventualmente a gente vai introduzir também, esse cara aqui. Essa quadrivelocidade, como eu falei para vocês, ela não tem nenhum significado global, porque ela depende ainda da definição da sua parametrização. Certo? Em alguns contextos a gente vai escolher parametrizações especiais, e aí essa quadrivelocidade vai ter um significado, tá certo? Ou em outras circunstâncias a gente vai deixar ela em aberto, porque vai ser mais simples para a gente. Okay? Por exemplo, a gente sabe que se é uma curva tipo tempo, né? A gente sabe que lambda é monotônico com x0. Certo? Por que a gente sabe disso? Porque se ele é tipo tempo, basicamente o que vai acontecer é o seguinte, eu tenho x0 aqui, eu tenho x1 aqui, ela ser, como é que se diz? Ela ser tipo tempo só significa que esse vetor aqui está sempre apontando para cá, ok? Com uma inclinação, lembrando que a inclinação aqui é delta x1, delta x0, tá certo? Não é simplesmente o sinal dessa derivada aqui, tá certo? Para ela ser caracterizada como uma curva tipo tempo, isso tem que ser positivo, tem que ser menor que 1 sempre, tá certo? Esse cara tem que ser menor que 1 sempre. Ok?
Mas isso aqui implica dizer que se ela é tipo tempo aqui, significa que quando eu aumento o meu lambda, ela vai subindo aqui sempre. Mas se ela vai subindo sempre, significa que para cada valor de lambda eu posso associar um x0. Tá certo? Ela nunca pode se inclinar demais, porque se ela pudesse se inclinar demais, se ela pudesse fazer isso aqui, qual é o x0 certo? Né? Se ela pudesse fazer essa brincadeira aqui, eu teria aqui um certo lambda 1 e um certo lambda 2 associado ao mesmo tempo x0, 0. Mas como ela está presa aqui, ela não pode ter essa inclinação, tão baixinha, lembrando que aqui é x1, tá? Então ela está presa a ficar com uma inclinação maior que 1 aqui, isso nunca vai acontecer. Então isso a gente diz que a relação entre lambda e x0 é monotônica. Ela só tem um tom, ela só vai numa direção. Tá certo? Bom, mas se isso é verdade, eu posso usar x0. Eu mostrei para vocês que, contanto que a derivada de um em relação ao outro seja positivo, e é o que a monotonicidade diz aqui para gente, então eu tenho que d lambda ou dx0, d lambda é maior que 0, tá certo? Sempre, nunca passa por 0. Então eu posso usar o x0. Ok? Se eu faço isso, como é que fica o meu U? Agora tem que tomar cuidado, porque isso é outra coisa que confunde bastante. Eu tenho um x de lambda, que é igual a x0 de lambda, x1 de lambda, x2 de lambda, x3 de lambda. Certo? Se eu uso o x0 como parâmetro, então quem é x0 de x0? É x0, certo? Ou seja, se eu parametrizei o parâmetro x0 pelo parâmetro x0, então significa que a função dele mesmo é ele mesmo, certo? Então, x de x0 vai ser igual a x0. E aqui entra uma coisa que a notação fica um pouco confusa, mas isso aqui não é uma coordenada livre, isso é uma função de um parâmetro de curva, que por acaso agora é x0. Por isso aqui vai ficar assim, x1 de x0, x2 de x0 e x3 de x0. E lembrando, pessoal, x0 nada mais é do que ct. Então é basicamente aquilo que vocês já viram a vida inteira de vocês. É t, x1 de t, x2 de t, x3 de t. Tá certo? Mas é que como a gente generalizou tantas coisas, parece que a gente estava fazendo um negócio meio maluco. Mas na verdade vocês vão ver que isso aqui nem sempre é o mais conveniente, tá? Porque quando a gente definir, por exemplo, o nosso U em relação a esse parâmetro, se eu definir o U como sendo dx de x0, o que vai acontecer aqui? A minha componente vai sempre ser assim, 1, e aqui sim, dx1 dx0, dx2 dx0 e dx3 dx0. Ok? Bom, essa parametrização vai ter vantagens e desvantagens, a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver que tem coisas mais interessantes que a gente pode fazer. Por exemplo, aqui a gente está parametrizando em relação a uma coisa que depende de cima de coordenadas. Mas se eu parametrizar em relação ao tempo próprio, eu tenho uma coisa invariante. Será que essa parametrização em relação ao tempo próprio tem algum significado especial? E a gente vai ver que tem, tá certo? E a gente vai usar isso para começar a definir outros conceitos cinemáticos importantes, como energia, momento linear. E vai ver que todos esses caras agora vão ficar mais complicados, porque eles vão ter uma dependência na parametrização e no sistema de coordenadas que você está trabalhando, certo? Mas a gente vai ver isso nas próximas aulas.